Você já percebeu que a vida é cheia de problemas, mas a maior parte do sofrimento não vem do que acontece. Vem do jeito que a gente pensa sobre o que acontece? Marco Aurélio, imperador romano e um dos maiores representantes do estoicismo, escreveu Meditações como um diário pessoal. Ele não escreveu para ensinar ninguém. Ele escreveu para se lembrar do que precisava viver, e isso torna esse livro diferente. Porque não é um livro bonito. É um livro honesto. É como se um homem que tinha poder absoluto, guerra, traição, pressão e responsabilidades gigantes, parasse por alguns minutos e dissesse: eu preciso me controlar, porque se eu perder o controle, eu viro igual aos outros. E o que ele escreve ali é quase um manual de sobrevivência mental. Hoje eu vou te mostrar os principais ensinamentos de Meditações, não como teoria, mas como algo que dá para usar na vida real. Você não controla o mundo, você controla sua mente. Um dos pontos mais repetidos por Marco Aurélio é simples: você não controla o que acontece com você, você controla como reage. E isso muda tudo, porque a maioria das pessoas vive assim. Acontece algo ruim, a pessoa se desespera, perde o controle, piora tudo. O estoicismo ensina o contrário. Acontece algo ruim e você respira, aceita, escolhe sua resposta. Marco Aurélio diz que o mundo não vai parar para te respeitar. O mundo vai te testar. E se você for fraco mentalmente, você vira escravo de qualquer coisa. Qualquer comentário te derruba. Qualquer atraso te estressa. Qualquer injustiça te destrói. E ele fala algo muito forte. Se você é perturbado por algo externo, a culpa não é da coisa. É do julgamento que você faz sobre ela. Ou seja, o problema não é o que acontece. O problema é o significado que você dá. 2. A dor é inevitável. Sofrer é escolha. Marco Aurélio não romantiza a vida. Ele fala direto. Você vai perder pessoas. Vai adoecer. Vai ser traído. Vai ser injustiçado. Vai passar vergonha. Vai falhar. A vida é isso. Mas ele diz que existe uma diferença entre dor e sofrimento. A dor é o fato. O sofrimento é a interpretação. A dor pode durar um dia. O sofrimento pode durar 10 anos. E isso acontece porque a pessoa fica presa no passado ou no medo do futuro. Marco Aurélio repete o tempo todo: viva no presente. Porque o presente é o único lugar onde você pode agir. O passado não pode ser mudado. O futuro não pode ser controlado. Então a mente que vive presa nesses dois lugares vive em tormento. A pessoa está viva, mas a cabeça está em outro lugar. 3. A morte não é inimiga. É professora. Esse é um dos temas mais pesados e mais importantes do livro. Marco Aurélio fala sobre morte o tempo todo, mas não porque ele era pessimista, e sim porque ele sabia que lembrar da morte faz a pessoa viver direito. Ele dizia: você pode morrer hoje, então faça o que é certo hoje. A morte não é uma tragédia. Ela é uma regra da natureza. Tudo que nasce, morre. E quando você aceita isso, você para de agir como criança. Você para de perder tempo com orgulho, fofoca, vingança e vaidade. Porque quando você entende que o tempo é curto, você começa a perguntar: isso realmente vale minha energia? A morte coloca a vida em ordem. E ele dizia algo como: você não perde a vida toda. Você só perde o momento presente. Porque o passado já foi. E o futuro nem chegou. Então, quando alguém morre, ele apenas perde o agora. E todos nós estamos perdendo o agora o tempo inteiro. Isso é muito profundo. 4. Você não é especial. Você é parte do todo. Marco Aurélio tinha um jeito brutal de derrubar o ego. Ele dizia que a natureza não se importa com você. Você é uma pequena parte do universo. E isso, para muita gente, parece triste. Mas na verdade, isso é libertador. Porque quando você entende que você é pequeno, você para de se achar o centro de tudo. Você para de achar que o mundo te deve alguma coisa. E aí sua mente fica mais leve. Ele falava que o universo funciona como um corpo. Você é uma célula. Você tem uma função. E sua função é viver com virtude. Se você cumpre sua função, você está em paz. Se você luta contra a realidade, você sofre. 5. A virtude é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Esse é o coração do estoicismo. Para Marco Aurélio, a única riqueza real é o caráter. Porque tudo pode ser tirado. Dinheiro pode acabar. Poder pode cair. Fama pode sumir. Beleza envelhece. Amigos mudam. Mas uma coisa ninguém pode roubar de você. Se você não permitir: sua virtude, sua integridade, seu autocontrole. Ele dizia que um homem pode perder tudo, mas se ainda mantém justiça, coragem, disciplina e sabedoria, ele continua inteiro. E se você perde isso, mesmo rico, famoso e poderoso, você está destruído. 6. O mundo está cheio de gente ruim.
e você vai lidar com elas. Marco Aurélio tinha um pensamento que parece um tapa na cara. Acorde e diga a si mesmo: hoje vou encontrar um ingrato, um arrogante, um mentiroso, um invejoso e um egoísta. Ou seja, ele já acordava preparado. Porque quem acha que o mundo vai ser justo se frustra mais. Ele entendia que as pessoas erram porque são ignorantes, porque não sabem o que é bom e o que é mal. E ele dizia: eles são meus irmãos na razão. Ou seja, eles são humanos como eu. E isso não significa aceitar injustiça. Significa não se destruir por causa dela. Porque você pode corrigir alguém sem perder sua paz. Você pode se afastar sem virar amargo. 7. Controle seu ego. Ele é seu pior inimigo. Marco Aurélio era imperador, mas ele lutava contra a vaidade como qualquer pessoa. Ele dizia que a fama é uma mentira, que o aplauso é vazio, que você pode ser amado hoje e esquecido amanhã. E isso é verdade. Ele dizia: em pouco tempo você será pó, e todos que falam de você também serão pó. É uma frase dura, mas real. O objetivo disso não é deprimir, é libertar. Porque quando você entende que o reconhecimento é passageiro, você começa a viver por princípios, não por aprovação. 8. Faça o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Esse é um dos melhores ensinamentos. Ele falava: levante-se. Você nasceu para agir. Ele odiava a preguiça mental. Ele dizia que o ser humano foi feito para colaborar, produzir e contribuir, e que ficar reclamando é indigno. Ele dizia que você não deve viver como se tivesse 1000 anos. Você deve viver como alguém que pode morrer hoje. Então faça o que é certo agora. Mesmo cansado. Mesmo sem motivação. Mesmo sem reconhecimento. Disciplina é isso. 9. Não reclame. A vida não vai negociar com você. Marco Aurélio falava que reclamar é inútil, porque reclamar não muda a realidade. Só enfraquece você. Ele dizia: se você pode mudar, mude. Se não pode mudar, aceite. E isso é maturidade. Porque a maioria das pessoas quer controlar tudo, quer que o mundo se adapte ao seu desejo. Mas o mundo não funciona assim. A vida é como um rio. Ou você aprende a nadar, ou você se afoga. 10. Seja bom, mas não seja ingênuo. Isso é muito importante. Marco Aurélio não era fraco. Ele era gentil, mas firme. Ele acreditava em justiça, em fazer o bem, em ajudar os outros. Mas ele também sabia que muita gente vai te usar. Então ele ensina equilíbrio. Ele diz para não odiar as pessoas, mas também não confiar cegamente. A bondade verdadeira é aquela que não destrói você. 11. Tudo muda. Tudo passa. Uma das ideias mais repetidas é a impermanência. Ele dizia: o corpo envelhece. As coisas quebram. As pessoas vão embora. Os impérios caem. Então por que você se apega tanto? Por que você se desespera tanto? Ele ensina que tudo está em transformação. E resistir a isso é lutar contra a natureza. 12. O maior objetivo é ter paz interior. No final, Marco Aurélio buscava uma coisa: paz. Mas não paz de vida fácil. Paz de mente forte. Paz de quem está preparado para qualquer coisa. Ele queria uma mente que não fosse derrubada por elogio, nem destruída por crítica. Uma mente que não fosse escrava de desejo, nem dominada por medo. Uma mente livre. E ele diz que isso só vem quando você vive de acordo com a razão. Ou seja, você faz o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Você faz o bem, mesmo quando não é recompensado. Você se controla, mesmo quando poderia explodir. Você aceita o que não pode mudar, e age com firmeza no que pode. Conclusão, fechamento forte. Meditações não é um livro para te fazer sentir bem. É um livro para te fazer ficar forte. Ele não promete felicidade. Ele promete clareza. E clareza é o que transforma a vida. Porque quando você entende que a vida é curta, que tudo passa, e que a única coisa que realmente importa é o caráter, você para de viver como um adolescente emocional, e começa a viver como um homem, ou como uma mulher, que sabe quem é, que sabe o que quer, e que não se vende por nada. Se Marco Aurélio pudesse resumir tudo em uma frase, seria algo assim: o mundo não está sob seu controle, mas sua mente pode estar. Se você gostou desse resumo e quer mais livros assim, deixa o like, se inscreve no canal e comenta qual livro você quer no próximo vídeo.